Um podcast da família. E hoje eu vou falar sobre um assunto que no mínimo, é um assunto curioso. Eu vou estar falando hoje sobre masturbação. É pecado? O que você acha? Masturbação é pecado? Tem um texto na palavra do Senhor, aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, que eu quero ler com vocês, tá? 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Abra aí a sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, tá? Tem tudo a ver esse texto com o que eu vou estar falando hoje, aqui no nosso podcast. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco nesta manhã. Que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua vida. Abra sua Bíblia aí em 1 aos Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Veja que Paulo está dizendo, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Afinal, masturbação é pecado? Eu começo explicando o que é masturbação. A masturbação nada mais é que a experiência do orgasmo sexual produzido pela autoestimulação e toque para excitação e prazer sexual. A masturbação entende-se a excitação voluntária, ou seja, por masturbação entende-se a excitação voluntária dos órgãos genitais para daí retirar um prazer sexual, retirar um prazer venéreo. Ou seja, ao se tocar, o prazer sexual é ali procurado fora da relação sexual requerida pela ordem moral, que é aquela que realiza no contexto de um amor verdadeiro. O sentido integral da doação mútua entre o casal. Então, preste atenção. Quando Deus pensou em sexo, quando Deus criou homem e mulher, Ele não pensou, certo, que o homem, Ele não pensou de forma, eu digo assim, organizada e planejada na masturbação. Ele pensou no prazer entre dois seres humanos, homem e mulher, dentro de um contexto seguro que nós chamamos de casamento. Agora, quais são os danos psicológicos se praticar a masturbação? Quais são os danos psicológicos? Não podemos fechar os nossos olhos, gente, para a masturbação, pois ela muitas vezes pode causar danos psicológicos, preste atenção, patológicos ou compulsão sexual. A masturbação pode sim causar danos psicológicos, patológico ou compulsão sexual. Eu estou falando sobre o vício da masturbação. Esse vício pode levar quem o pratica a fechar-se
em si mesmo, como fuga, podendo assim usar esse meio como válvula de escape para fugir dos problemas e das tensões. Aqui mora o problema. Muitos estão usando a masturbação como fuga. Muitas vezes, os relacionamentos afetivos mal resolvidos podem levar à prática da masturbação, tais como a falta de amor de pai e mãe, abusos sexuais, fobias. Percebe? Muitas pessoas não se dão conta disso. Vou repetir, preste atenção. Os relacionamentos afetivos mal resolvidos podem levar à prática da masturbação, tal como falta de amor de pai e mãe, abusos sexuais, fobias e outros. Isso quer dizer que o praticante da masturbação torna-se psicologicamente manipulado, fazendo da prática um vício e uma necessidade em sua vida. Agora, é pecado se tocar ou se masturbar? É pecado se tocar ou se masturbar? A masturbação em si não é o grande problema, mas sim o ambiente mental que ela necessita para ser executada. Então, a masturbação em si não é o grande problema, mas o ambiente mental que é necessário para ser executada. Escute aqui. Ninguém se masturba pensando nas cataratas do Iguaçu ou na floresta amazônica. Escutem, por favor, ninguém se masturba pensando nas cataratas do Iguaçu, ou na floresta amazônica, ou numa corrida de Fórmula 1. Quem se masturba precisa criar uma fantasia sexual, um parâmetro que traga excitação, e isso se torna prejudicial na medida em que essa prática aumenta, pois exercitamos nossa mente para pensar sexualmente e excitar nossas ideias a respeito de sexo. Aqui está o problema. A mente vai ficando poluída, Esse é o grande problema, porque é preciso um ambiente mental para que a prática aconteça, e é aí que mora o problema. É impossível ter o orgasmo sexual sem visualizar uma imagem sexual na mente. Aí, a mente se torna um motel, onde muitas vezes transita todas as mulheres possíveis na cabeça do viciado em masturbação. É evidente, Deus constitui a conexão entre o orgasmo e o pensamento sexual de tal maneira que a força e o prazer do orgasmo depende do pensamento ou das imagens em nossas mentes. Portanto, para se tocar, é necessário obter pensamentos ou imagens vívidas e emocionantes na mente. Isso pode ser feito por pura imaginação ou por imagens, filmes, histórias ou pessoas reais. Essas imagens sempre envolvem homens ou mulheres como simples objetos sexuais. Inclusive, a pornografia faz da mulher um objeto usado e descartado. Então, a masturbação é pecado pensando nessa perspectiva. Sabe, eu afirmo isso apenas me baseando nas inevitáveis imagens sexuais que acompanham a masturbação e que transformam pessoas em objetos sexuais. E aí eu quero chamar a sua atenção para um texto que são palavras de Jesus. Quando Jesus falou sobre o sermão das bem-aventuranças, lá no capítulo 5, verso 28, olha o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, escute isso, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura
em seu coração já cometeu adultério com ela. Percebe? Agora, quando os rapazes e muitos casais ouvem, não é uma reflexão como essa, perguntam: como viver sem masturbação nesse mundo? Como viver sem masturbação nesse mundo? O tempo da juventude é quando os hormônios estão borbulhando, não é? Principalmente na adolescência. Olha, dos 12 aos 20 anos, aos 22, olha, os hormônios estão assim borbulhando. E alguém diz que os hormônios estão endemoniados, não é? O tempo da juventude é quando os hormônios estão borbulhando. Se você é jovem, eu sei aonde você está. Eu também já passei aí. Eu também já passei pela adolescência, pela juventude. Agora, permanecer puro é muito difícil. Nesta sociedade, de todas as direções, inunda nossos sentidos com imagens sexualmente orientadas. Por exemplo, o TikTok mesmo é uma rede social onde é quase que 90% exposição de corpo de meninas com dancinhas que, consequentemente, desperta a moçada para a masturbação. Pô. Veja como isso é complicado. Permanecer puro é muito difícil nessa sociedade, onde, em todas as direções, inunda os nossos sentidos com imagens sexualmente orientadas. Ainda mais hoje, quando o acesso ao material pornográfico é muito mais fácil do que na época dos meus pais, dos meus avós. Na época dos nossos avós, o acesso a qualquer material pornográfico era muito complexo, muito difícil. Hoje está provado estatisticamente que uma criança de 9 anos já teve a sua primeira experiência vendo material impróprio para a idade dela. No entanto, Deus não nos abandonou. Desde que Ele nos projetou e nos criou, Ele está intimamente familiarizado com o que estamos passando. Há um versículo na Bíblia, está lá em Hebreus, capítulo de número 3, versos 17 e 18. Há um versículo na Bíblia, em Hebreus 2, 17 e 18, que diz assim: por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ser tentado não é pecado, o pecado está em ceder à tentação. Eu vou ler de novo porque está falando de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Por isso convinha que em tudo, presta atenção, que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus foi tentado também em todas as áreas, mas não cedeu à tentação, não pecou. Ele é o nosso sumo sacerdote. Você pode achar isso difícil de acreditar e talvez é até difícil de aceitar, mas de acordo com essa passagem, Jesus, ao tornar-se totalmente humano, experimentou por si mesmo as mesmas tentações que você está enfrentando atualmente, incluindo o aumento de seus hormônios. Jesus também foi tentado na área sexual. Jesus também foi tentado na área da masturbação, mas ele não cedeu, ele não pecou. A razão pela qual ele fez isso foi por nossa causa. Através desse ato altruísta, ele se tornou relacionável e sabe exatamente o que você, eu, nós estamos passando.
Jesus enfrentou todas essas tentações, ele nunca pecou. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Embora não haja maneira de provar isso, em seu coração, você acha que Jesus se masturbou? No fundo, todos sabemos que não e não haveria como. Porque os próprios lábios de Jesus proferiram: em verdade, eu vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho também faz da mesma maneira. Jesus, ele só fez o que viu o Pai fazer. Preste atenção. Paulo também disse: portanto, se você come ou bebe, ou o que quer que faça, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso 31. Isso nos permite responder a uma pergunta interessante. De que maneira a masturbação traz a glória de Deus? Masturbar glorifica a Deus? É possível glorificar a Deus através da masturbação? Claro que não. Se podemos ser honestos conosco mesmo, isso não acontece. A masturbação é para agradar a si próprio, não pretende chamar a atenção para a magnífica glória de Deus. Portanto, por que podemos ter certeza de que, se Deus não faz isso, se Jesus não fez isso, então, preste atenção que nós devemos seguir este supremo exemplo e não fazê-lo, não ceder a esse vício, porque daí temos que entender como pecado. Mas apenas saber que não devemos nos masturbar não ajuda muito quando sentimos vontade, não é? Talvez uma boa pergunta a ser feita nesse momento seja: como lidar com a tentação de se tocar? Como lidar com a tentação do autoerotismo, da masturbação? Tiago nos dá muitas ideias sobre como lidar com a tentação. Após ele mesmo levantar vários pecados que seu público estava cometendo, Tiago, capítulo 3, o verso 3 ao 18, ele então procede à solução do pecado deles. Veja o que Tiago, irmão de Jesus Cristo, escreveu na sua epístola de Tiago, capítulo 4, do verso 5 ao 10. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, alimpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Vamos ver alguns pontos importantes que podem auxiliar você a lidar com a tentação de se masturbar. Número 1, seja humilde. A primeira chave para superar este e qualquer outro pecado está em nossa humildade. Observe como Tiago inicia o texto apontando que o Espírito Santo, que mora em todos os crentes, está ansiando, tem ciúmes de nós. Sim, ele está ansioso para que paremos com nossos pecados. E nossa única esperança de vencer o pecado está em sermos humildes e aprendermos a depender e obedecer à vontade de Deus através do Espírito Santo. Sendo assim,
Somos informados de que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, ou seja, Ele não ajuda aqueles que não reconhecem sua necessidade por Ele. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. A graça é a bondade imerecida de Deus em nossa vida. Ou seja, nossa humildade é crucial para vencermos o pecado. Até porque o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados e a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Então, primeiro de tudo, humildade para admitir que nós temos um problema. A razão para isso é que, quando somos humildes, admitimos que temos um problema com um determinado pecado. É preciso humildade para admitir. Segundo, submeta-se a Deus. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou me submetendo a Deus. A única forma de superar seus anseios e desejos é ter a ajuda de Deus. Então, entregue seus pensamentos e desejos ao Senhor e coloque-os sob sua autoridade. Em terceiro lugar, resista ao diabo. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se continuarmos fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira e sob as mesmas condições, é de admirar que obtenham os mesmos resultados? Não. Se você continua fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira e sob as mesmas condições, você vai ter os mesmos resultados. Então, se você costuma se masturbar olhando ou lendo pornografia, livre-se de todo pedaço de material pornográfico que você tiver, seja revista, seja foto, seja filme, seja vídeo, seja áudio, seja história. Caso você visite a sites pornográficos na internet, faça o que for necessário para bloquear seu acesso a esses sites. Se isso não funcionar, livre-se totalmente da internet. Jesus disse que se o seu olho direito te faz pecar, arranca. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. É uma renúncia radical, é uma atitude radical para vencer o pecado. Enfim, faça mudanças drásticas. Faça o que for preciso, mas fuja e resista ao diabo. Em quarto lugar, nós lemos: aproxime-se de Deus. Ele se aproximará de você. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ao fugir de Satanás, corra para os braços do Senhor. Isso significa fazer da busca de Deus o seu objetivo número 1. Se você se concentrar continuamente em não se masturbar, seus olhos estão no lugar. Se você se concentrar continuamente em não se masturbar, seus olhos estão no lugar errado. Amado, presta atenção. Sua visão não deve estar no que você não deve fazer, mas no que você deve fazer. Vou repetir isso. Sua visão não deve estar no que você não deve fazer, mas no que você deve fazer. Aproxime-se de Deus. Persiga-o. Faça dos seus desejos os desejos de Deus. Quando você faz isso, existe uma promessa: Ele se aproximará de você, que é exatamente o que você precisa para vencer essa tentação. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do diabo você estará e mais forte para você vencer o diabo você será. Em quinto lugar, pare de brincar, pare de ser tolo, leve a sério sua vida com Deus, leve a sério sua pureza sexual, leve a sério a pureza da sua mente. Um dos maiores enganos que você ouvirá sobre esse assunto é que a masturbação é realmente saudável para você, pois faz você se sentir bem e não machuca ninguém. Se você aderir a essa noção, não demorará muito até que você se apegue novamente a esse vício de agradar a você mesmo. Caso você não leve esse assunto a sério, será escravo dele por muito tempo, por muito tempo. Gente,
vício na masturbação e pornografia leva à impotência, leva à ejaculação precoce, prejudica a vida sexual dentro do casamento. Se tocar ou se masturbar é pecado, sim, é pecado. Quais seriam, então, hoje as minhas palavras finais para você? Finalizando essa reflexão de hoje, creio que os médicos que apoiam a masturbação veem o lado fisiológico, científico e até cultural de se tocar, pois ela não é um mal para a nossa sociedade, na visão da maioria das pessoas. Inclusive, ela é bem lucrativa, já que fomenta uma das mais poderosas indústrias do mundo, a indústria da pornografia. Porém, em termos espirituais, ela faz muito mal à alma e, consequentemente, ao indivíduo em todo o seu ser. Assim, a masturbação é pecado e deve ser vista com cuidado e sabedoria. Em minha opinião, é impossível alguém usá-la sem pecar de alguma forma. Se alguém descobrir essa fórmula, por favor, me avise. Por fim, eu quero deixar aqui com vocês um verso bíblico. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Espero que isso tenha sido uma ajuda para você. Irmão, irmã, casais, lutemos a boa luta, tenhamos fé em Deus, confiemos nele. E se você falhar, lembre-se disso, Deus ainda te ama. Deus ainda te ama. Sempre que você cair, Ele o buscará se você o chamar. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.